Chega de tanto pastor, de tanto pregador, de tanto cantor gospel, de tanta celebridade gospel, viver uma vida dissoluta, uma vida de corrupção, uma vida de pecado e ocupando o púlpito das igrejas para esbravejar sujeira, para ofender a igreja e para se mostrar como santo e que de santo não tem nada. São verdadeiros corruptos, verdadeiros adúlteros, verdadeiros prostitutos, verdadeiros mercenários, bandidos, criminosos, são verdadeiros vagabundos e pilantras da fé alheia. Turma de vagabundo, turma de ladrão, eu não calo a minha voz, eu não calo. Processo, vocês podem mandar processo para cá, as dúzias. Ninguém cala a minha voz, só cala a minha voz Deus. Vagabundo, ladrão, adúltero, descarado, comigo come tampado. Irmãos, essa semana eu recebi um áudio de um irmão de uma cidade do Ceará. Ele me disse que aconteceu um fato essa semana em uma igreja da Assembleia de Deus, em uma Assembleia de Deus ali no Ceará, em que uma irmã levantou-se no meio do culto, em um culto de Santa Ceia, em uma congregação, e repreendeu o pastor que estava dirigindo o culto. Segundo esse irmão, esse pastor tem pecados graves escondidos, né? Principalmente adultério e roubo. Ou seja, é um adúltero e um ladrão. Se for verdade o que o irmão está dizendo, né? E aí eu disse ao irmão, veja, tem vídeo, tem áudio a respeito disso. Aí ele disse que acha que ninguém gravou, mas ele me disse que vai conseguir, né, um vídeo desse acontecimento. Mas, irmão, se aconteceu ou não, o fato é que essa história que esse irmão relata me inspira a ratificar aquilo que a gente vem dizendo. Esses homens, irmãos, estão tão corrompidos. É uma grande parte, é um número, uma gama muito grande de pastores e líderes, principalmente de igrejas grandes. Homens que acumulam adultério, roubo, corrupção, prostituição, todo tipo de iniquidade pior do que aqueles supostos corruptos que eles dizem combater. E essas pessoas, irmãos, elas precisam ser combatidas frente a frente. O apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 20, ele diz, olha Timóteo, repreende-os na presença de todos, para que os outros tenham temor. Mas eu aconselho, irmãos, a igreja, o povo de Deus, principalmente obreiros, homens e mulheres que leem a Bíblia, deem a oportunidade desses corruptos se corrigirem. Faça como Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai somente a ele, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir a ti as testemunhas, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, consideram como gentil e publicano, ou seja, como ímpio. Mas a coisa é tão séria, irmão, que esses homens estão tão soberbos nos seus pecados, que eles não aceitam conselho de ninguém. Ai do pastor, ou do obreiro, ou do irmão, da irmã, do membro, que tentar conversar com esses corruptos pessoalmente, porque eles matam na unha. Então essas pessoas precisam ser confrontadas nos cultos de Santa Ceia, culto festivo. Os irmãos precisam se encorajar e quando esses homens estiverem falando, mentindo, enganando, se levantar e dizer, pastor, obreiro, pregador, corrija primeiro o seu erro para ensinar a igreja. Pare de falar bobagem no púlpito, pare de ofender a igreja. Corrija os seus erros. O senhor sabe que o senhor está em prostituição e em adultério. Agora, irmão, façam isso com provas. Com provas. Porque a igreja precisa ser impactada. Esses homens precisam ser impactados, irmãos. É o que eu costumo chamar de rebelião santa contra o pecado. Chega de tanto pastor, de tanto pregador, de tanto cantor gospel, de tanta celebridade gospel, viver uma vida dissoluta, uma vida de corrupção, uma vida de pecado e ocupando o púlpito das igrejas para esbravejar sujeira, para ofender a igreja e para se mostrar como santo e que de santo não tem nada. São verdadeiros corruptos, verdadeiros adúlteros, verdadeiros prostitutos, verdadeiros mercenários, bandidos, criminosos, são verdadeiros vagabundos e pilantras da fé alheia. Mas, irmão Giovanni, que palavras duras. Se essas palavras que eu acabei de falar, vagabundo, pilantra, criminosos, fossem palavras corriqueiras na época de Jesus, dos profetas, dos apóstolos, fique certo que Jesus teria usado e teria dito, vocês são vagabundos, vocês são pilantras,
Vocês são bandidos, principalmente vocês que arrancam salários de 30, 40, 50, 100, 200 mil reais da igreja. Vocês são ladrões, são corruptos, são mercenários, são roubadores da obra de Deus. Irmãos, povo de Deus, se esses homens não quiserem se corrigir nos gabinetes, não quiserem se corrigir pessoalmente, não quiserem pedir perdão e serem disciplinados, o povo de Deus precisa, nos cultos, quanto mais cheia a igreja, se levantar no meio de todos e repreender esses homens, porque é bíblico. Façamos isso, irmãos. Façamos isso, igreja do Senhor. Chega de tanta bandidagem ocupando os púlpitos da igreja. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Turma de vagabundo, turma de ladrão, eu não calo a minha voz, eu não calo. Processo, vocês podem mandar processo para cá, as dúzias. Ninguém cala a minha voz, só cala a minha voz Deus. Vagabundo, ladrão, adúltero, descarado, comigo come tampado.